Olá, bom dia! Esse é o Giro de Notícias. Carla Mello e Mitinho aqui na apresentação, só que a Carla Mello, ela tá agora de folga, mas merecidas folgas. Então, estou aqui e vai ser um prazer estar aqui com a sua companhia. Hoje é terça-feira, dia 28 de julho de 2026. Hoje é o 209º dia do ano. Falta 156 dias para o Natal. Não, Natal não, é 5 dias. É por aí, é fim do ano. A lua está crescente gibosa, com 99% de visibilidade. Peixes podem estar menos ativos. O dólar comercial está a R$ 5,14, deu uma subidinha. O euro, R$ 5,84, deu uma subidinha também. O Bitcoin tá R$ 324.719, ou seja, deu uma quedinha. Já a grama do ouro, ou ouro da grama, depende, tá R$ 665,49, deu uma quedinha. A prata deu uma quedinha também, uma queda um pouco maior, de R$ 9,44. Porto Nacional, 32 graus, vamos falar agora do tempo. 32 graus, Porto Nacional, a sensação de 35. Palmas, 35 graus, com a sensação de 36%. 36 graus. Araguaína, 32 graus. Gurupi, 34 graus. Paraíso do Tocantins, 33 graus. Miracema do Tocantins, 36 graus. Guaraí, 32 graus. Crixás do Tocantins, 35 graus. Cristalândia, também 35 graus. Dianópolis, 33 graus, com sensação de 33. Lá a sensação tá mesmo igual, né? Taguatinga, 34 graus. São Félix do Tocantins, 34 graus. E Conceição do Araguaia, 33 graus. Hoje é o Dia Nacional do Agricultor. Também é aniversário do município de São Caetano do Sul, em São Paulo. Do município também do Rodrigues Alves, lá no Acre. Do Itabuna, Paulo Afonso, São Gonçalo dos Campos e Gandu, na Bahia. São José do Laje, em Alagoas. Ataliara, Paraná. Também hoje é o dia do botuído da Suécia. Hoje é o dia do Papa Inocêncio I e do Papa Vitor I. E também do Stanley Rotter. Neste dia na história, o primeiro-ministro, em 2017, o primeiro-ministro de Paquistão, Nawaz Sharif, foi barrado a se candidatar a qualquer cargo público na Suprema Corte do Paquistão após ser considerado culpado de acusações de corrupção. Anota aí, STF. Em 2011, enquanto voava no Seul, Coreia do Sul, para Xangai, China, o voo 991 da Asiana Airlines desenvolve um incêndio no porão da carga. O cargueiro Boeing 747-400F teve que desviar para o aeroporto internacional de Jeju, mas cai no mar, matando do seguinte. A gente tá fazendo aqui as coisas meio ao pé da letra, mas vai estar sendo feito, né? Enquanto isso, a colheita da castanha do Baru gera renda para mulheres e abastece a produção aqui do Tocantins. As agricultoras, integrantes da Associação Mulheres Unidas do Jalapão, coletam frutos que caem do chão entre julho e outubro, após a floração que acontece entre outubro e dezembro. O baru é um fruto típico do Cerrado que tem impulsionado a economia local entre Ponte Alta do Tocantins
gerando uma renda para 35 mulheres assentadas rurais. Entre os produtos celebrados está o sorvete de baru com macaúba, deve ser delícia. Além de pães e bolos, brigadeiros, tinha que vai estar lendo aí durante a nossa transmissão. Transações bancárias e suspeita de amizade com presos levam ao afastamento de policiais penais no TO, aponta a investigação. 2 policiais penais de Araguatins, Lúcio Mota Duarte e Kainan Andrade Almeida Pereira, foram afastados pela Justiça após suspeitas de conceder regalias a 2 presos que, segundo a investigação, lideram um grupo criminoso. A polícia apontou que os servidores fizeram transferências bancárias de mais de 2,6 milhões de reais para contas vinculadas aos detentos, um valor incompatível com seus rendimentos. A medida se inseriu na Operação Falso Império, que investiga estelionatos eletrônicos e lavagem de dinheiro envolvendo a unidade prisional do Bico do Papagaio. Enquanto cartório, os 2 continuam recebendo remuneração proporcional, mas ficam proibidos de acessar as unidades prisionais, delegacias e qualquer prédio vinculado à CECIJU e à segurança pública. A CECIJU reitera que não compactua com irregularidades e que colaborará com as investigações, enquanto o Sindicato dos Policiais Penais destaca que o afastamento cautelar não constitui condenação e que vonia responsabilidades rosnificadas. O caso permanece em andamento, com expectativas de procedimentos disciplinares e, em caso de descumprimento, possível prisão preventiva. A fonte da notícia é g1.globo.com. Servo chama a atenção de pescadores ao atravessar Rio Tocantins a nado. Vídeo. Servo do Pantanal é filmado atravessando o Rio Tocantins em Cháuceros, a nado. Na área de Pé de Manga, em Porto Nacional, Tocantins. O registro foi feito pelo pescador esportivo Luciano Padilha, que acompanhou o animal de barco por alguns minutos para avaliar se ele apresentava qualquer dificuldade. Observando que o servo estava calmo e sem sinais de afogamento, Luciano manteve distância para não interferir em sua travessia. O animal atravessou a longa extensão do rio, encostou na margem oposta e desapareceu na vegetação. A ocorrência foi considerada relativamente rara devido à grande extensão do lago formado pela usina hidrelétrica Luiz Eduardo Magalhães. Especialistas destacam que o servo do Pantanal é um excelente nadador e que a travessia de rios faz parte da sua capacidade render de locomoção. Correios leiloam terreno no Tocantins com lance inicial de R$ 104,8 mil. Correios anunciaram que vão realizar leilões de imóveis desocupados em 7 estados, incluindo um terreno de 235 metros quadrados em Itaguatins, Tocantins. O leilão online, por meio da plataforma VIP Leilões, tem sua primeira etapa às 14 horas do dia 30, com lance inicial de R$ 104.484,84. Se não for arrematado nas ofertas iniciais, o terreno poderá perder 25% de preço. O arrematante deve pagar sinal, taxa do leiloeiro e, em até 60 dias, quitar o valor integral, com possível reajuste posterior ao IGPM. Este procedimento cumpre as regras típicas de leilão postal, buscando otimizar a gestão de bens não utilizados. A fonte da notícia é g1.globo.com. Agora, para poder demitir, não pode, né? Inclusive, né, R$104 dá para fazer um bom churrasco, né? Pena que esse lance inicial aí, né, ele não tem mais dinheiro na conta, né? Senão eu ajudava lá o pessoal dos Correios, porque eles são gente boa, né? Mas, enquanto isso, a gente vai ver outra notícia. Então, vai contigo, Botinha. Dança Sussa de Natividade é reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Tocantins. A Lei nº 5.064, de 16 de julho de 2026, reconheceu a Dança Sussa de Natividade, manifestação afro-brasileira e quilombola, como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Tocantins. Oficializada no Diário Oficial, a medida tem como objetivo valorizar, preservar e difundir a dança que reúne cantos, batuques e passadas em círculos, típicas das comunidades tradicionais e quilombolas do sudeste do estado. Apontam um crescimento de 27% entre os eleitores indígenas,
que agora somam 5.739 e impressionantes 88% entre os quilombolas, totalizando 4.827 eleitores. Essa expansão ocorre após o início da coleta de informações de autodeclaração étnica e racial, iniciada em novembro de 2022. Apesar do avanço significativo, a maioria do eleitorado, cerca de 70%, ainda não informou sua raça ou etnia, reforçando a importância da justiça eleitoral em incentivar a atualização cadastral. A fonte da notícia: colo para chegar a um show na Praia da Ponta, em Araguatins, no Tocantins. A artista utilizou uma voadeira para atravessar o rio Araguaia, mas demonstrou nervosismo durante o trajeto. O incidente ocorreu no último domingo, 26 de julho, durante a temporada de praia do município. Manu compartilhou momentos da travessia em suas redes sociais, revelando sua apreensão, especialmente após ter sofrido um acidente semelhante em 2022, quando a voadeira que a transportava afundou no rio Tocantins, colocando em risco a vida dela e de seus filhos. Na ocasião, a cantora relatou o pânico e a força que sentiu como mãe para proteger seus filhos. A fonte da notícia é g1.globo.com. Eu também ficaria com medo sobre isso, né? Aí agora a gente tem mais outras notícias. Policial militar de Goiás, preso no Tocantins por disparos em praia, é liberado após pagar fiança. Um policial militar de Goiás, de 34 anos, foi preso no último sábado 25 em Peixe, Tocantins, sob suspeita de efetuar disparos de arma de fogo na entrada da Praia da Tartaruga. Durante a abordagem, uma pistola calibre 9mm, 2 carregadores e munições foram apreendidos. A polícia militar encontrou cápsulas deflagradas compatíveis com a arma no local dos fatos. Embora tenha sido liberado após o pagamento de fiança na madrugada de domingo, 26, o caso segue sob investigação da Polícia Civil de Peixe. A Polícia Militar de Goiás informou que o militar será afastado de suas funções até a conclusão dos procedimentos administrativos internos e que a corporação apura rigorosamente os fatos, garantindo o direito à ampla defesa. A fonte da notícia é g1.globo.com. Que a justiça seja feita. Caminhão derruba poste e grade de proteção e quase desce ribanceira no Lago de Palmas. Caminhão na Ponte Siqueira Campos, na TO 080, bateu em poste e grade de proteção, quase caindo na ribanceira do Lago de Palmas. O motorista perdeu o controle da direção e o veículo acabou no aterro, quilômetro 7 da rodovia. 3 ocupantes ficaram no caminhão. Um foi arremessado da cabine, apresentando dores no pescoço. Moreover, had a head abrasion e foi encaminhado à UPA Norte. As outras 2 viajantes ficaram sem ferimentos graves e um deles recusou atendimento. Polícia Militar e Corpo de Bombeiros atenderam rapidamente o local. O caminhão foi entregue ao representante do proprietário para remoção. O acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira, 27 de julho de 2026. A fonte da notícia é g1.globo.com. Justiça impede suspensão e obriga o hospital a manter serviços do SUS no Tocantins. Instituição cobra dívida de R$ 49 milhões. A Justiça do Tocantins concedeu tutela antecipada ao governo, ordenando que o Hospital Dom Orione continue atendendo a rede pública, mesmo após anunciar a suspensão de cirurgias e procedimentos eletivos por conta de uma dívida de quase R$ 49,3 milhões. O hospital, que possui 2 contratos de prestação de serviços com o Estado, admitiu a crise financeira e afirmou que ações de regularização já estão em curso, incluindo pagamentos já efetuados. O Estado já quitou aproximadamente R$ 2,45 milhões, reduzindo o saldo pendente para cerca de R$ 12,6 milhões. A decisão impõe multa diária de R$ 10 mil em caso de descumprimento, com limite de R$ 100 mil no início. O hospital compromete-se a manter todos os serviços contratuais, assegurando a continuidade de urgências, emergências e rotos diagnósticos, e se reserva o direito de recorrer da ordem judicial. Este passo busca evitar prejuízos à população e proteger o acesso à saúde pública na região.
A fonte da notícia é g1.globo.com. As pessoas não têm culpa pelo atraso que acontece pelo lado do governo, né? Então, que a justiça, né, impediu aí e obriga o hospital a manter serviços do SUS no Tocantins. E tá certíssimo, tem que cumprir mesmo. Agora o Estado tem que fazer a parte dele. Se contratou, tem que pagar. Grupo de amigos fantasiados de Power Rangers e animar turistas no TO. Vídeo. Um grupo de amigos fantasiados de Power Rangers tornou-se o centro de atenção dos turistas na região do Rio Tocantins, perto da Ilha da Capivara, entre Brejinho de Nazaré e Ipueiras. O vídeo, gravado por pescador esportivo Valber Albuquerque, mostra os heróis percorrendo acampamentos e praias em canoas, distribuindo Clinician, Bolax Drink original, música e dança, como a trend 6-7. Eles surgiram em um cenário onde muitos banhistas estavam sem bebidas, oferecendo apoio com bebidas alcoólicas e refrescos para descontrair o dia dos visitantes. O grupo, que não revelou suas identidades, não foi localizado pelo G1, mas o clamor de diversão e camaradagem continua vivo nas redes sociais. A reportagem destaca a espontaneidade e alegria trazida por esses improvisados heróis locais, transformando o lazer nas praias de Tocantins. A fonte da notícia é g1.globo.com. Não é à toa que um deles está lá com a pança de cerveja. Tá certíssimo isso. Polícia procura por suspeito de cometer assassinato em Praia de Palmas. A polícia do Tocantins está em busca de João Silva de Souza, de 51 anos, suspeito de assassinar Sandy Patrício Pereira Costa na Praia da Graciosa, em Palmas, em agosto de 2025. O crime teria ocorrido após uma discussão entre os dois, culminando em um esfaqueamento. A vítima faleceu 7 dias depois no hospital, e o suspeito, que fugiu para a região de Lagoa da Confusão, foi indiciado por homicídio qualificado por motivo fútil. As autoridades pedem a colaboração da população para sua localização, com denúncias sigilosas podendo ser feitas pelos telefones 63 3218 2408 ou 197. A fonte da notícia é g1.globo.com. Mulher é assassinada na região sul de Palmas. Uma mulher identificada como Morgana Monteiro, de 45 anos, foi vítima de feminicídio nesta segunda-feira, 27, na quadra 1503 Sul, em Palmas. O principal suspeito é o ex-marido da vítima, Lelito Tavares Barbosa. Testemunhas relataram que Morgana tentou se refugiar no banheiro para escapar do agressor, que fugiu após o crime. A polícia militar informou que o suspeito foi morto em confronto com as forças de segurança horas depois do assassinato. Morgana Monteiro era servidora pública do sistema socioeducativo e também atuava como enfermeira. Equipes de perícia e socorro estiveram no local, que foi isolado. A fonte da notícia é g1.globo.com. Temos a complementação disso, né, com detalhes agora a botinha. Suspeito de matar ex-mulher é morto em confronto com a polícia em Palmas. Identificado como Lelito Tavares Barbosa, foi morto em confronto com a polícia militar. O suspeito foi localizado em uma área de mata após o assassinato de sua ex-mulher, Morgana Vieira Monteiro, de 45 anos, que foi morta em sua residência. Testemunhas relataram que a vítima tentou se proteger trancando-se no banheiro. Morgana, servidora de Porto Nacional e enfermeira da UPA local, deixa 2 filhas. A morte da profissional foi lamentada pela Prefeitura e pelo Conselho Regional de Enfermagem. O suspeito foi encontrado por equipes especializadas e morreu no local após o confronto. Infelizmente, uma notícia, mais um caso de feminicídio, e a gente vê aí, né, se você, mulher, estiver passando por isso, ou você, homem, estiver passando por isso em relação a outra parte, por favor, tente encerrar, tente conversar perto de uma delegacia. Tô falando sério, essa situação tem que parar de acontecer. A vida tem que continuar.
Agora o giro político. Esse aqui é o giro político. No caso do Léo Almeida, lá do programa Encontro Esportivo, com o Dr. Breno Mário e o Edgar Mascarenhas, que tem o Minuto Político. A gente tem aqui o giro político. A gente tem agora o seguinte. Vai contigo, boy. Suspeito de matar ex-mulher é morto em confronto com a polícia em Palmas. Identificado como o ex-prefeito de Araguaína e ex-deputado federal Ronaldo Dimas mantém pré-candidatura ao Senado nas eleições de 2026. O ex-prefeito de Araguaína e ex-deputado federal Ronaldo Dimas confirmou nesta segunda-feira que permanece na pré-candidatura ao Senado. Ele afirmou que está circulando pelo Tocantins para fortalecer sua base política e que o trabalho de articulação tem incluído a formação de grupos de apoio em vários municípios. Dimas também garantiu que a pré-campanha segue em andamento, intensificando conversas com lideranças municipais. Ele evitou comentar rumores de metata ou composição política, declarando que não responderá a fofocas. O partido Podemos ainda não definiu oficialmente seus candidatos, mas o ex-prefeito e o ex-treinador Vanderlei Luxemburgo figuram como pré-candidatos ao Senado. Dimas comentou que a composição de suplentes dependerá das coligações que forem firmadas para a eleição majoritária. A fonte da notícia é www.portalalnorte.com.br. E pré-candidata ao governo do Tocantins, professora Dorinha, União Brasil, esteve em Araguacema para conhecer a Praia da Gaivota, onde ressaltou o potencial do turismo como motor de desenvolvimento econômico. Junto com o prefeito Marquinho e autoridades locais, ela percorreu os acampamentos e barracas do principal destino turístico do município. Durante a visita, a parlamentar reafirmou o compromisso de continuar investindo na região, destacando que já destinou mais de 25,2 milhões ao longo de seu mandato à cidade. Dos recursos, 1,1 milhão foram já alocados para a temporada de praias de 2025, com mais 400 mil previstos para 2026. O turismo foi apontado como oportunidade para a geração de empregos e renda, com elogios à organização crescente das praias do Tocantins. O prefeito Marquinho enfatizou a parceria frutífera com a senadora, atribuindo aos investimentos recentes o fortalecimento da infraestrutura e da economia local. A fonte da notícia é www.portalnorte.com.br. PSOL/Rede realiza convenção estadual que oficializa a candidatura de Witer Naves ao governo do Tocantins. Na segunda-feira, 20, em Palmas, a Federação PSOL/Rede realizou sua convenção estadual, onde confirmou a candidatura de Witer Naves, professor de urbanismo, ao cargo de governador nas eleições de 2026. O vereador foi escolhido por consenso, representando a chapa majoritária do partido. Também foram apresentados no mesmo evento os candidatos ao Senado Federal, Oswaldo Soares Neto e Fábio Ribeiro. Os três defendem uma plataforma que prioriza a democracia, igualdade de gênero, justiça social e desenvolvimento sustentável. O encontro aconteceu no Hotel 10, em formato híbrido, participando filiados, dirigentes e convidados. A convenção faz parte do calendário obrigatório de partidos para oficializar candidaturas antes das eleições. A fonte da notícia é www.portalnonorte.com.br. Vicentinho Júnior e o grupo Pra Cima Tocantins cumprem agenda em diferentes regiões do estado. A chapa majoritária do grupo Pra Cima Tocantins, liderada pelo pré-candidato ao governo do Tocantins, Vicentinho Júnior, ao lado do pré-candidato a vice-governador, Amélio Caires, e do pré-candidato ao Senado, Alexandre Guimarães, realizou um fim de semana de intensa atividade por diversas regiões do estado. Os pré-candidatos participaram de eventos tradicionais, como os festejos do Divino Espírito Santo e o Miracaxi, em Miracema do Tocantins, onde apresentaram propostas e dialogaram com lideranças políticas e moradores. O foco da campanha incluiu o fortalecimento da segurança pública, com propostas de novos concursos para a Polícia Militar, ampliação de patrulhas rurais, investimentos em inteligência e tecnologia, além do apoio às guardas municipais. A agenda continua neste domingo,
com compromissos em Guaraí e visitas à temporada de praias, abordando temas como turismo, geração de emprego e desenvolvimento regional. A fonte da notícia é www.portalonorte.com.br. Vice-governador e pré-candidato Laurez Moreira, PSD, marcou presença na Feira de Porto Nacional, conversando com produtores, feirantes e consumidores. Acompanhado pelo pré-candidato à presidência e Senado, Paulo Mourão, defendeu a expansão de políticas públicas que suportem a agricultura familiar, enfatizando a necessidade de assistência técnica, crédito, reabilitação de estradas vicinais e apoio a cooperativas. Sentou a importância do Plano Safra 2026-2027, que disponibiliza 85,2 bilhões para o Growagriculture, e ressaltou como tais recursos aumentam a renda, geram empregos e reduzem desigualdades. Após o encontro, os dois fizeram visita à praia de Porto Nacional, sublinhando o potencial turístico que pode impulsionar a economia local e integrar produtores, artesãos e comerciantes ao desenvolvimento regional. A fonte da notícia é www.portalalnorte.com.br. Mobilização em Araguaína fortalece candidatura dupla de Lucas Campelo e Kátia Chaves. A grande mobilização política em Araguaína, liderada pelo vereador Igor Cortes, Podemos, reuniu na casa de seus pais apoiadores, familiares e amigos para oficializar o apoio às pré-candidaturas de Lucas Campelo, republicanos, à Câmara Federal, e de Kátia Chaves, ex-secretária da Governadoria, à Assembleia Legislativa do Tocantins. O evento reforçou a estratégia Dobradinha, que visa ampliar a presença política de ambos nos diferentes segmentos do eleitorado tocantinense, com Campelo focado na região norte e Chaves no Bico do Papagaio e invisibilidade na zona rural do sul. Cortes, que abriu mão de disputar vaga na Assembleia ao lado de seu irmão de campanha, destacou a importância de unir forças em prol de projetos alinhados, enquanto Chaves enfatiza sua experiência de governança e compromisso com as mulheres. A reunião, marcada por votos de união e gratidão, demonstra a articulação eficaz entre vereadores, ex-candidatos e a comunidade, apontando para uma campanha coordenada que pode ganhar força nas próximas eleições. A fonte da notícia é www.portalalnorte.com.br. Agora o Giro do Brasil. Giro Brasil agora. Olha o que temos. Passageiros impedidos de viajar por motivo de doença grave, acidente ou morte de um familiar próximo poderão cancelar ou remarcar passagens aéreas sem pagar multas, caso o projeto de lei número 1377/2026 seja aprovado pelo Congresso Nacional. O projeto de lei número 1377/2026, aprovado pela Comissão de Viação e Transportes, permitirá que passageiros que não podem viajar por doença grave, acidente ou óbito de um familiar próximo cancelem ou remarquem voos sem multas, desde que comuniquem a companhia com pelo menos 12 horas e apresentem documentação comprobatória. A proposta fixa o reembolso integral ou a remarcação, sem cobrança de taxas ou encargos adicionais, e impede que as companhias transformem o valor em crédito sem a autorização do consumidor. A exigência de certidão de óbito ou atestado e relatório médico garante critérios objetivos e evita interpretações diferentes entre as empresas aéreas. A iniciativa busca uniformizar regras emergenciais e ainda seguirá para outras comissões da Câmara e o Senado antes de se tornar lei. A fonte da notícia é www.portalalnorte.com.br. Voltando agora para o Giro Político. Paulo Mourão anuncia proposta de conexão entre Ferrovia Transnordestina e Norte-Sul em Tocantins. O pré-candidato ao Senado, Paulo Mourão, PT, revelou um projeto de ramal ferroviário que ampliaria a extensão da Ferrovia Transnordestina, ligando os portos de Pecém, CE, e Suape, PE, até o município de Guaraí, no Tocantins, onde se integraria a Ferrovia Norte-Sul. A iniciativa, apoiada pelo presidente Lula, visa fortalecer a logística do Mato Piba, ampliando o escoamento da produção agrícola, mineral e pecuária da região.
Mourão afirma que a proposta recupera a oportunidade perdida por falta de compromisso político passado, criando Guaraí como potencial entroncamento logístico da América Latina. O projeto ainda não recebeu aprovação federal e não possui cronograma definido. A fonte da notícia com a visão de um Brasil forte, seguro e próspero. Gomes, que atuou como líder pró-tempore do Senado durante o governo Bolsonaro, destacou a importância do alinhamento e da integração das forças partidárias. No Tocantins, ele concorre à reeleição ao Senado ao lado da prefeita e pré-candidata a governadora, Dorinha. A sua participação pode influenciar a neutralidade do União Brasil na disputa presidencial. Ao apoiar Flávio Bolsonaro, o senador reforça sua ligação ao grupo político de Jair Bolsonaro e a sua influência nas decisões estratégicas do PL. A fonte da notícia é www.portalmonorte.com.br. Pesquisa indica aumento significativo na aprovação do governador Wanderley Barbosa. Um estudo do Instituto Paraná Pesquisas, divulgada neste sábado, 25, mostra que 80,3% dos eleitores consideram a gestão de Wanderley Barbosa, do Partido Republicanos, positiva, um salto em relação aos 78% do levantamento anterior. Dentre os respondentes, 17,7% classificaram o governo como ótimo, 33,7% como bom e 28,9% como regular, enquanto 7,5% avaliaram a administração como ruim e 10,2% como péssima. A pesquisa, baseada em entrevistas presenciais a 1.300 eleitores de 60 municípios do Tocantins, ocorreu entre os dias 21 e 24 de julho. O governador celebrou o resultado, declarando que reforça seu compromisso com o Estado e que continuará a trabalhar para fazer um governo presente, municipalista e voltado para todos. A aprovação positiva excede a média registrada na pesquisa anterior, que avaliou 51,2% como ótimos ou bons e 26,8% como regulares. A fonte da notícia é www.portalalnorte.com.br. João Silva de Souza, de 51 anos, é considerado foragido da Justiça por suspeita de matar Sandy Patrício Pereira Costa, em Palmas. Um homem de 51 anos, identificado como João Silva de Souza, encontra-se foragido da Justiça sob suspeita de assassinato em Palmas. O crime ocorreu em 11 de agosto de 2025, após uma discussão na orla da Praia da Graciosa. As investigações apontam que o suspeito teria utilizado uma faca para agredir a vítima, Sandy Patrício Pereira Costa. Apesar de ter sido socorrida e levada a uma unidade hospitalar, Sandy faleceu 7 dias após o ataque. A Polícia Civil, através da 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, informa que João Silva teria fugido para a região de Lagoa da Confusão e ainda não foi localizado. As buscas continuam e a colaboração da população é crucial para a sua prisão. A fonte da notícia é www.portalnorte.com.br. PT aciona TSE contra Flávio e PL por vídeo de Bolsonaro feito com IA, exibido na convenção Bolsonaro de IA. A Federação Brasil da Esperança, formada pelo PT, PCdoB e PV, ajuizou representação ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, cadastrando a campanha do PL e do senador Flávio Bolsonaro como propaganda eleitoral antecipada, ao ponto de o vídeo feito com inteligência artificial, simulando o ex-presidente, acontecer em sua convenção em São Paulo. O clipe, exibido no dia 25 de julho, apresenta uma versão digital de Bolsonaro declarando estar preso, porém elogiando Flávio como sucessor e solicitando votos, o que, segundo a federação, excede os limites permitidos para a divulgação de candidatos. Um dos pilares da ação é a proibição do TSE ao uso de conteúdo sintético para favorecer campanha, sendo que o vídeo afirma, embora indique ser apenas simulação, violar tais normas. A já existente restrição sobre Bolsonaro, que impede divulgação de manifestações políticas, reforça a legalidade do pedido de retirada e de multa de R$30 mil por publicação e por representado. Até o momento, o TSE ainda não decidiu sobre a medida, enquanto o Ministério Público e a imprensa aguardam extensa conta das decisões. A fonte da notícia é g1.globo.com. Realmente
ao utilizar uma inteligência artificial, fez que, olha, a gente não tinha pensado por isso, né? Mas o que acontece, né? Não pode ser considerado, né, segundo alguns juristas, que apesar de poder utilizar um avatar digital, né, o que é responsável é a pessoa que faz, né? E se o próprio Bolsonaro, apesar de não estar disponível, né, foi feito dentro, né, da convenção, ou seja, que de uma forma ou outra teria um tipo de promoção ou noticiário, né? Tá usando aquele limbo, né? Aquela parte cinza da lei, né? Vamos ver aí o que o TSE faz, né? Agora, se for a favor do PT, né? É complicado. Agora, se for contra, também é complicado, porque o PT vai fazer o quê? Vai levar lá pro STF, né? Qualquer coisa, sou eleito governo, mas tem uma minoria. Como assim? Tá errado. Deixa os caras concorrer, melhor que vença. O PT também usa a sua, como fala? O seu gabinete do ódio, né? Tem várias matérias, inclusive o pessoal do UOL, sobre isso, que noticia, né? Ou seja, que as eleições comecem já em agosto, né? A gente tem mais notícia sobre isso. Zema critica PT e STF, diz conhecer Brasil Real e quer presídio na Amazônia para prender faccionados. O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, foi oficializado como candidato do Partido Novo à presidência em 27 de julho, após a convenção virtual do partido. Em seu discurso inaugural, Zema atacou Lula e o PT, criticou ministros do STF e, sem comentar diretamente sobre seu rival Flávio Bolsonaro, destacou supostos vínculos dele com o caso do Banco Master. Ele afirmou ser o único candidato que conhece o Brasil real e pediu mudanças no Supremo, inclusive idade mínima de 60 anos para ministros e fim de decisões monocráticas. Em matéria de segurança, Zema propôs classificar facções criminosas como organizações terroristas e construir um superpresídio na Amazônia para segurar líderes de facções por longos períodos. A proposta inclui combater o crime organizado em áreas dominadas por facções e reduzir privilégios na administração pública. A candidatura ainda não divulgou quem anunciará a vice-chapa, mas promete anúncio até 5 de agosto. A fonte da notícia é g1.globo.com. Integrantes do governo criticam reações dos ministros Dário Durigan e Guilherme Boulos, que criticaram o presidente argentino Javier Milei e o chamaram de palhaço. A postura oficial, previamente acordada entre o Itamaraty e o Palácio do Planalto, não permitia tais comentários, conforme recorreu à nota Agressões do Presidente da Argentina em Território Brasileiro, que denunciava apenas ironias e ofensas contra Lula e Moraes. No entanto, os ministros usaram linguagem mais forte, insinuando que Milei é uma caricatura patética e um puxa-saco de Trump. Frontais diplomáticos afirmaram que tais declarações baixaram o nível da diplomacia e poderiam prejudicar a imagem do Brasil no exterior. Em resposta, alguns assessores do presidente Lula consideraram desnecessário tal baixada de nível, mantendo a posição de que a crítica deve permanecer educada e respeitosa. Assim, a crise evidencia a tensão interna sobre estratégias de comunicação internacional e a necessidade de sintonia entre os diversos ramos do governo. A fonte da notícia é g1.globo.com. Lula cita doramas e guerreiras do K-pop, ao lado do presidente da Coreia do Sul. Vídeo de IA de Jair Bolsonaro pode ter consequências para o PL e o ex-presidente, avaliam especialistas. Italiana de 67 anos recupera a visão após transplante inédito. Uma cirurgia revolucionária realizada no Hospital Molinete, em Turim, devolveu a visão a Helena, uma italiana de 67 anos que estava cega há 5 anos por lesões no nervo óptico.
A retirada da parte central da retina, Manchester lucial, do olho sem função e sua implantation no olho direito comprometido, integrada a uma duna esclera e outra ocular. O procedimento pioneiro incluiu o transplante da córnea, esclera e conjuntiva, além da mácula, sendo a primeira vez no mundo a transferir a retina central. O avanço foi liderado pelo professor Michele Reibaldi e sua equipe, evidenciando que estruturas oculares saudáveis, embora sem função, podem restaurar a visão humana. O caso destaca a viabilidade de novas terapias regenerativas para lesões oftalmológicas irreversíveis. A fonte da notícia é g1.globo.com. E com isso, a gente termina aqui o nosso giro de notícias. Amanhã tem mais. Fiquem todos com Deus e tenham uma ótima tarde. Até logo!